alegria muito grande estar com vocês. Então hoje, Jesus, ele nos deixou várias palavras, vários ensinamentos e também várias parábolas. Nos dias de hoje, uma parábola que está em alta é a parábola dos talentos, onde um homem recebeu 1 talento, outro 3 talentos e outro 5 talentos de um mestre seu. E o mestre pediu a eles que multiplicassem esse talento. O primeiro que recebeu 1, com medo, enterrou esses talentos, porque estava inseguro e sabia que seu mestre iria cobrá-lo. O segundo trabalhou, buscou a multiplicação e conseguiu. De 3 fez 6. E o terceiro fez a mesma coisa. Conseguiu multiplicar os seus talentos. E ao retornar, que seu mestre foi viajar, perguntou se eles tinham conseguido fazer o que ele havia pedido. O terceiro, muito feliz, falou que sim, que havia multiplicado os 6, né? Os 3, os 5. E aí ele conseguiu ficar feliz. O segundo, a mesma coisa, também multiplicou. Porém, o primeiro enterrou o seu talento e devolveu o mesmo. E o mestre fala: servo mau, te dei e você não multiplicou. Por que isso vale para os dias de hoje? Porque hoje nós estamos muito inseguros com a nossa responsabilidade. Esse que tinha apenas 1 talento não entendeu que isso significava que ele tinha que concentrar nesse seu talento. Porém, ele se sentiu injustiçado, porque os outros receberam 3, 5 e ele apenas 1. Porque o mestre havia feito isso. E muitas vezes é o que nós fazemos conosco mesmo. Todos nós temos um projeto reencarnatório que pertence exclusivamente a nós. Porque ao reencarnarmos, nós temos uma única responsabilidade, apenas uma, que é para conosco mesmo. Nós reencarnamos para nós, para nos tornarmos pessoas melhores, para que nós possamos pegar as nossas má tendências, as nossas angústias, vicissitudes, poder eliminá-las através do trabalho, através da dedicação pessoal. E nós temos esse medo e muitas vezes nos enterramos, nos escondendo em cima de escombros emocionais, frustrações, por não sermos aquilo ou aqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes as conquistas daqueles que estão à nossa volta nos frustram e faz com que a gente não lute pela nossa vitória. Conquista essa que, na maioria das vezes, são simplesmente estereótipos, ou seja, apenas as pessoas mostrarem o que são e muitas vezes, mostrarem o que estão, mas muitas vezes não são aquilo que passam. Jesus, ele nos falou que nós somos deuses, que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Mas quando ele quis dizer isso, ele não quis dizer que nós podemos fazer o que ele fez curando as pessoas das suas enfermidades. O que ele quis dizer é que nós podemos nos curar, nós podemos tudo que queremos, porque o tempo todo o universo conspira em nosso favor. Mas para nós conquistarmos aquilo que pedimos e que queremos,
precisamos trabalhar para isso, fazer a nossa parte. Fazendo com que todo esse sentimento, todas as nossas necessidades emocionais, nós possamos trabalhar para removê-las. Porque as nossas vitórias pessoais dependem exclusivamente de nós. Vivemos hoje num momento em que realmente os talentos estão sendo enterrados. Podemos perceber através da própria sociedade como um todo, onde 1 milhão de pessoas estão num processo depressivo. Onde 1 a cada 4 pessoas tem transtorno de ansiedade, síndrome do sono. Mas o que vem a ser isso? Por que nós estamos assim? Porque nós não somos assim. Jesus nos falou que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos, mas não estamos. Somos a imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque somos, toda a humanidade, somos amorosos, fraternos, solidários, bondosos. Nós somos. Mas ainda não estamos. Porque nós enterramos nossos talentos, aquilo que nós temos de melhor, que é essa essência divina que nós carregamos conosco. Nós a enterramos e esquecemos que somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E que aqui o que nós necessitamos não é as coisas materiais. É vivenciar essa experiência para nos tornarmos pessoas melhores para nós. Porque através do convívio social, principalmente o convívio familiar, através desse convívio com seres, com pessoas, com espíritos, na qual nós temos alguma divergência, alguma necessidade de resgate dentro da família, nós conseguimos, nesse laboratório de Deus, é onde nós temos que buscar a tolerância, o respeito, a resignificação, a competência de compreender e aceitar as pessoas como elas são. E é no laboratório familiar que iniciamos esse processo para depois partirmos para a sociedade como um todo. Então Jesus, que esteve conosco há 2000 anos atrás, ele nos disse que poderíamos ser tudo o que ele é, fazer tudo o que ele faz. Ele poderia simplesmente, como espírito de escola, espírito evoluído, simplesmente se materializar aqui na Terra e aparecer, ora a hora, numa luz que seria muito mais deslumbrante, né? Um espírito se materializar, é o que às vezes nós esperamos, de um espírito puro se materializar em luz e nos envolver em emoções, seria muito fácil para ele. Mas ele, para nos mostrar que nós podemos fazer tudo aquilo que ele fez, suportando toda aquela mazela que ele suportou no seu Calvário, se tornando homem que nem nós. Por quê? Dizer faça o que eu mando é muito fácil. Agora dizer faça o que eu estou fazendo, seguir de exemplo para nós, é o mais correto e o mais inteligente. Dizem os apócrifos, os registros, fora a Bíblia, fora os testamentos, de que Jesus se preparou para encarnar no corpo físico milênios. Por ser um espírito evoluído, precisava se adequar e adaptar a esse corpo físico. E assim ele foi preparado, assim ele se preparou, para mostrar para nós que nós podemos ser felizes. Porém, ele também nos alertou que a felicidade não é deste mundo.
mas também nos falou enquanto corpo, enquanto homem. Ele também falou que ele não era desse mundo. Ora, se Jesus encarnado não era desse mundo, nós também não somos. E é uma realidade. Porque, afinal de contas, todos sabemos que temos um tempo aqui na matéria. Passamos 40, 50, 60, 70, alguns mais jovens partem. Alguns conseguem chegar aos 100 anos. Porém, todos partiremos deste mundo. E na espiritualidade, nós ficaremos praticamente o dobro do tempo que nós passamos aqui, ou às vezes até mais. Atualmente, espíritos estão com mais de 1000 anos na espiritualidade, como babilônios e tantos outros, estão encarnando em nosso tempo. Justamente para se tornarem homem e tentar resgatar e minimizar todas aquelas mazelas que eles têm. Porque é uma oportunidade que Deus está dando e que nós adquirimos na espiritualidade através do amor de Jesus. E nesse processo, e nesse projeto encarnatório que cada um de nós temos, é aonde Jesus está presente. Aonde nós buscamos em nós, devemos buscar em nós, aquilo que nós podemos fazer por nós em primeiro lugar, para nos tornarmos pessoas melhores. Buscando compreensão, respeito, perdão por aqueles que teoricamente nos magoaram, porque através do perdão nós nos elevamos. Porque perdão não é uma divindade, perdoar não é divino como a gente acredita. Perdoar é uma sanidade. Porque afinal de contas, quando nós perdoamos alguém, nós não libertamos a pessoa, nós que somos libertos. Porque quando nós estamos magoados, rancorosos por alguém, como diz Shakespeare, quando nós queremos mal de alguém, nós estamos tomando veneno querendo que o outro morra. Porque o próprio Chico nos fala, né? Que ao nós emanarmos sentimentos negativos contra alguém, é como segurar um carvão quente na mão, em brasa. Eu vou atirar nessa pessoa, mas vai depender dela e da minha mira, assim por dizer, né? A minha expertise de acertá-la ou não. Mas uma coisa é certa, nós estaremos com as mãos queimadas. Então o sentimento, ele é muito valoroso para nós. O sentimento é o responsável pela nossa saúde psicológica, emocional e principalmente física. Hoje a própria ciência positivista já nos alerta disso, que as enfermidades são provocadas pelas nossas emoções, nossos sentimentos e nosso comportamento. É através dela que nós nos enfermizamos. E quando nós temos o sentimento de mágoa, de rancor, isso é amplamente falado, esses sentimentos geram uma enfermidade muito grande ao corpo físico. Então, quando Jesus encarnou dizendo que nós somos igual a Ele, o que ele quis dizer para nós? Que Ele pode nos salvar. Não como o Cristo tribal das religiões, católica, evangélica, espírita, né? Que cada um tem o seu Cristo. Não, mas como o homem que em nós, espírito como nós, igualmente a nós. Porque Deus nos criou igual, sem nenhuma distinção. A única diferença de Jesus para nós é porque Ele é o nosso irmão mais velho, está muito mais tempo do que nós, na criação divina, e é muito mais esforçado, talvez.
E nesse trabalho dele, ele consegue seu grau de evolução, mas ele trabalha por ele. Não existe na lei divina o escolhido, como a gente criou, alguém que está sendo simplesmente diferenciado por Deus. Ó, você vai ser o escolhido, você não. Não existe isso. A escolha sempre é nossa através do livre-arbítrio. Sempre será nossa. As nossas escolhas diárias que provêm, que fazem com que o nosso futuro seja construído. Então, o que eu faço hoje e amanhã é o meu futuro que eu estou criando ou decretando. Jesus, quando encarnou, ele justamente queria nos dizer isso. Nós podemos sermos felizes. Mas se nós queremos encontrar a felicidade, nós precisamos principalmente nos libertar do ter e começar a trabalhar pelo ser. É isso que ele veio aqui. É isso que nós ainda não entendemos. Como os apóstolos não entenderam. Como a humanidade da época de Jesus não entendeu ao escolher Barrabás ao invés dele. Porque Barrabás simbolizava o quê? A libertação do corpo físico, mas não do espírito, que é eterno, é imortal. O corpo físico é mortal. Porque nós, naquela época, eu digo nós, porque reencarnacionista que nós somos, sabemos que estávamos naquele período, ou na matéria, ou na espiritualidade. E ali, nós escolhemos, através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, se nós estivéssemos presentes, estar na espiritualidade. E ao escolhermos Barrabás, escolhemos a continuidade da valorização material. Porque Jesus era a liberdade eterna. A água viva, como ele falou para a samaritana no poço, que se ela bebesse de sua água, que é a sabedoria, seus ensinamentos, a sua água viva a salvaria do momento que ela está vivendo. E naquele momento, se nós escolhêssemos Jesus, como seria a nossa vida hoje? Teríamos 600 anos de avanço em média, porque teríamos escolhido o amor, teríamos escolhido a liberdade do espírito e não do corpo físico. Mas seria possível isso? Escolhemos Jesus ao invés de Barrabás? Não estaria nas escrituras a previsão? Nós temos o livre-arbítrio. Se nós temos o livre-arbítrio para cometer erros, nós temos o livre-arbítrio para cometer acertos. Não estava predestinado o nosso erro. Foram escolhas nossas. É para se pensar sobre isso. Isso está escrito aonde? Está escrito em nossa consciência. Porque Jesus falou, quando Mateus, André, o próprio Pedro, perguntou para ele, quando ele disse que ia partir, que será de nós? Como faremos se tu não estás conosco, mestre? Aonde encontraremos a tua verdade e a verdade de Deus? E ele falou que a verdade de Deus, o evangelho de Deus e de Jesus está em nossos corações. E é uma realidade. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Muitas vezes dizemos que não, puxa vida, eu não sabia que estava errada, mas em nosso coração a gente sabia sim que estamos cometendo erro, só que é muito mais fácil, né, alimentar os nossos desejos materiais, que é muito mais prático do que através do trabalho. Então, nesse momento em que Jesus nos fala para escolhermos Ele, porque só iremos através do Pai, através dele, ele não quis dizer da desencarnação. Ele quis dizer da felicidade que a gente busca, porque a felicidade, segundo ele, não é desse mundo. Então, se eu quero ser feliz, se eu quero ter a minha paz interior, precisamos trabalhar para a paz das pessoas à nossa volta.
Porque ele disse também para nós: ame teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente pensa assim, amar ao próximo, é meio confuso, né? Amar. Será que eu sei o que é amar? Amar é querer ter a pessoa do meu lado. Amar é ter esse corpo a corpo. Mas será que isso é amar? Amar é libertar também, como a Maria, mãe de Jesus, libertou o seu filho. Ao saber que o seu filho ia para a cruz, havia a possibilidade de ir para a cruz, ele foi para a cruz, e em nenhum momento ela se revoltou, se indignou, se praguejou àqueles que o levaram à cruz. Ela compreendeu a missão do seu filho e sabia que ele precisava passar por isso, e por amor ela abriu mão de tudo isso, da presença dele no resto de sua vida. Então amar, principalmente amar é isso. Amar é querer que o outro seja feliz. Não importa se eu estarei junto ou não, se eu faço parte da felicidade dele ou não. E é isso que Jesus veio nos trazer. Que nós amássemos ao nosso semelhante, mas como a nós mesmos. Mas espera aí. Como é que eu vou saber o que é amor? Eu só vou saber o que é amor quando eu me amar. Não é assim que funciona? Como é que eu posso saber um gosto de uma maçã se eu não a comi? Eu imagino, o pessoal fala, poxa, é uma delícia, a maçã é boa, azedinha, uma docinha, a vermelha é docinha, a verde é azedinha. Sim, mas o que é o azedo e o que é o doce? Se eu não experimentar. Então eu preciso primeiro me amar, é o que Jesus falou. Vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Eu preciso me amar, eu preciso me respeitar, para que através do meu amor, do meu respeito, eu consiga exemplificar para as pessoas à minha volta. E quando eu tenho sentimento de raiva, inveja, remorso, o que eu estou fazendo nesse momento é não me amando. Porque, afinal de contas, esse sentimento geram mazelas, geram toxinas ao nosso corpo físico. E aí eu adoeço. Psicológica, emocional e, como eu disse, fisicamente. Saber que nós precisamos, antes de mais nada, acender essa centelha chamada amor. Para que através dela, que é a nossa candeia interior, para que através dela possamos de alguma maneira auxiliar aqueles que estão à nossa volta. E aí sim, nós estaremos fazendo a nossa parte nesse mundo. Que é, antes de mais nada, nos tornarmos pessoas melhores, não melhor que os outros. Eu estou falando isso. Não melhor que os outros, mas me preparando para ser pessoas melhores para os outros. Que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre, que essa falange, que esses trabalhadores dessa casa possa magnetizar o coração de cada um de vocês e através dessa magnetização ampliar essa luz que todos nós temos, para que aonde nós estivermos, à medida em que nós estivermos, aonde seja, não importa onde, nós possamos levar essa luz. E sairmos desse local deixando ele melhor do que encontramos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.